Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É um privilégio poder estar aqui de volta novamente para juntos estudarmos mais uma lição da editora bíblica Betel, trazendo dessa feita uma lição, a lição de número 6, que traz por título A Misericórdia de Deus. Essa lição é a lição do segundo trimestre de 2021 e, como disse, ela tem o título sobre a misericórdia de Deus. É a misericórdia do Senhor e essas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. É o que vamos estar vendo no decorrer dessa lição. O textuário diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22. A verdade aplicada diz: o Senhor Deus, que é riquíssimo em misericórdia, agiu para nos reconciliar com Ele por intermédio de Jesus Cristo. Então vou ler mais uma vez. O Senhor Deus, que é riquíssimo em misericórdia, agiu para nos reconciliar com Ele por intermédio de Jesus Cristo. Então Jesus foi e é o mediador entre Deus e o homem. Não existe salvação fora desse mediador que é Cristo, ok? Então ele veio reconciliando o mundo com Deus, o homem com Deus. Porque diante da situação em que o homem vivia, Deus, apesar de amar o pecador, ele aborrece o pecado. Ele é santo e por sua santidade ele não suporta o pecado. Mas o Senhor Jesus se tornou homem, assumiu o nosso lugar para que, através de Cristo, nós tivéssemos essa reconciliação com Deus. E é por isso que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque, de outra forma, nós estaríamos condenados por toda a eternidade. Os objetivos da lição: primeiro, destacar a grandeza das misericórdias de Deus, ou do Senhor. Segundo, falar que a misericórdia e a fidelidade estão ligadas. E terceiro, ensinar que Deus trabalha visando a restauração daqueles que se arrependem dos seus maus caminhos. Então nós vemos aqui o texto bíblico em classe, que está registrado em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do verso 21, que diz: disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos aí o profeta Jeremias, falando acerca desta misericórdia, e nós entendemos que ele, diante daquela situação em que ele viveu lá em Judá, quando viu o povo se desviando da presença de Deus, praticando tudo aquilo que é errado, a começar pelo sacerdote, que não tinha temor de Deus. Então nós vemos Jeremias apelando para o bom senso, do povo, porque Deus já tinha decretado, digamos assim, o juízo sobre o povo de Judá. E o inimigo estava à porta, que o levaria à escravidão. Mas o povo não quis ouvir. Mas apesar do povo não ter dado ouvido à voz do profeta, não ter ouvido a voz de Deus, Deus, na sua infinita misericórdia, permite que eles sejam aprisionados, escravizados, e por 70 anos eles ficam lá na Babilônia. Mas Deus não se esquece do seu povo.
não se esquece exatamente pelo que nós já estudamos em lições anteriores. Ele não se esquece porque ele sabe que o homem, por ser a coroa da sua criação, ele traz inserido ou impregnado nele a imagem de Deus. Nós somos a imagem de Deus. Como eu já disse e repito, Deus é espírito, mas ele na sua essência, ele transfere para a criatura, para o ser humano, um ser que ele criou com as próprias mãos, pois tudo que foi criado, ele o fez através da sua palavra. Mas ao homem, ele constrói, ele cria a partir do barro, com as suas próprias mãos, e transfere para este ser a sua imagem. E não só a sua imagem, mas ele também ortoga a esta criatura o fôlego da vida, uma partícula do seu espírito, e o homem torna-se alma vivente. Portanto, em meio a todo o caos, a todos os transtornos que têm acontecido no decorrer dos séculos, por Deus aborrecer o pecado e abominar o pecado de tal maneira, ele jamais abominou o homem. Ele continua esperando que o homem caia em si, como fez o filho pródigo, e retorne para a casa do Pai. Volte ao estado primitivo através do sacrifício de Cristo, que deu a sua vida e derramou seu sangue para nos remir de todos os pecados. Então nós temos aqui os estudos complementares, as leituras complementares, melhor dizendo, que Deus ajuda quem clama por sua misericórdia, porque Deus é amor e é misericórdia. Está registrado no Salmo 4, verso 1. No Salmo 6, verso 2, Deus estende sua misericórdia à humanidade. No Salmo 9, verso 13, Deus levanta os seus das portas da morte. E em Daniel, capítulo 1, verso 9, Deus deu a Daniel graça e misericórdia. Em Eclesiastes, capítulo 3, verso 2, até na ira Deus se lembra da sua misericórdia. E em Tiago, capítulo 5, verso 11, o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Portanto, nós vemos um Deus inclusivo, trabalhando em prol daqueles que esperam nele. Por isso a expressão de Jeremias, que ele preferia aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Porque há momento em que transigir com o pecado ou querer se colocar acima do bem e do mal não vai trazer muita diferença. Mas quando você espera nas misericórdias do Senhor e aguarda em silêncio, a salvação vem. E esse aguardar em silêncio é estar no centro da vontade de Deus, deixando que o mundo se arrebente, que o mundo passe com as suas concupiscências, porque aquele que faz a vontade do Senhor, esse permanece para sempre. É o que o Senhor Jesus diz na sua palavra. As misericórdias do Senhor, né? As misericórdias de Deus e a sua fidelidade. Deus trabalha visando a restauração. Então nós vemos aqui o profeta Jeremias enxergou nas misericórdias do Senhor um raio de esperança no meio de todos os pecados e tristezas que o rodeavam. Então ele convida o povo a reconhecer o seu pecado e a se voltar para Deus enquanto havia tempo. Então as misericórdias do Senhor não têm fim. A misericórdia de Deus é Ele deixando de nos castigar como merecemos por causa dos nossos pecados, dando-nos a oportunidade ao homem para rever seus conceitos da prática de coisas erradas, sendo longânimo diante do nosso arrependimento. O dicionário bíblico urge: misericórdia é uma forma de amor determinado pela condição ou estado de seu objeto, o qual pode se encontrar em sofrimento e necessidade. Embora indigno ou não merecedor, a misericórdia é ao mesmo tempo a disposição de amar e o ministério bondoso de amor voltado para o alívio do objeto. Então nós vemos aqui que a misericórdia é essa. Miseráveis éramos e muitos ainda são por conta do pecado. Mas a misericórdia de Deus, ela não olha para a condição miserável do homem, porque dentro
daquela situação que o homem se encontra, e está a essência mais importante para Deus, que é a partícula do seu espírito, é a sede da alma em busca de Deus e acorrentada pelas opressões desse mundo. Então Jesus quebra as cadeias, Jesus liberta, né? Tira de nós a canga, né? Tira do nosso pescoço a canga. Ele quebra as cadeias que nos aprisiona e nos dá liberdade para voltarmos a estarmos no centro da vontade de Deus, agradando a Deus em tudo e obtendo da parte de Deus o seu amor infinito e a sua misericórdia. As misericórdias do Senhor não têm fim, elas são eternas. Deus é misericordioso para conosco porque Ele nos conhece e sabe que somos fracos e carentes. O Senhor é cheio de misericórdia, conforme Tiago 5,11. Deus é rico em misericórdia. Segundo a sua grande misericórdia, Ele nos gerou de novo para uma viva esperança. Ele nos salvou por sua misericórdia. Sua misericórdia dura de geração em geração e de eternidade a eternidade. Olha que coisa maravilhosa. Tudo que temos hoje não é para nos gloriarmos em nós mesmos, mas é para nos gloriarmos em Deus. Porque tudo que temos é por conta da infinita misericórdia de Deus. E a misericórdia, o amor, ou melhor dizendo, o amor, a misericórdia, a justiça e a fidelidade, elas trabalham no mesmo nível. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é misericórdia e Deus é fiel. E estamos aqui por conta desses atributos de Deus. Fomos enxertados novamente na videira que é Cristo. E agora, enxertado em Cristo, fazendo parte desse corpo glorioso que é a igreja, nos tornando membro desse corpo, agora nós frutificamos para a glória de Deus. E não somente isso, temos os nossos pecados perdoados, fomos santificados, recebemos o Espírito Santo em nossa vida, e através do Espírito Santo somos guiados a cada dia, e vamos crescendo no conhecimento da palavra de Deus e no conhecimento de Deus, nos aproximando mais e mais do Senhor, mantendo com Ele uma comunhão completa e perfeita, até que um dia nós venhamos estar na sua presença, literalmente falando, e possamos ter, poder contemplar, como disse Paulo, hoje nós vemos por espelho, mas um dia veremos o Senhor como Ele é. E assim como Ele é, seremos, porque somos a imagem do Deus vivo. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. As misericórdias fluem de uma única fonte, Deus. Note que a forma plural, misericórdias, que denota tanto abundância como variedade. Deus é uma fonte inesgotável de misericórdias, e por este motivo, que ele é chamado de bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Todos nós somos devedores à misericórdia de Deus pelo fato de não sermos consumidos. Irmão, imagine nós na situação que nos encontramos. Somos salvos, isso não resta a menor dúvida. Somos salvos, temos da parte de Deus essa garantia, porque Ele nos amou, Ele nos perdoou, a misericórdia dEle é infinitamente a causa de não sermos consumidos, porque apesar de sermos salvos, ainda habitamos um corpo terrestre, um corpo que é dominado pela paixão mundana, pela vontade de errar, porque ainda temos em nós a herança, esse estigma deixado por Adão, conquistado por Adão. Então temos ainda uma natureza carnal, ainda não temos uma natureza 100%, a natureza de Cristo. Estamos lutando para isso e diante disso nós pecamos. Aqui, ali. Agora, o que eu costumo sempre dizer é que errar é humano, falhar é humano, persistir no erro, persistir na falha é burrice.
diz aí o adágio popular. Então, errar hoje por uma razão, ou por um vacilo, por uma fraqueza, diríamos que isso é humano. Mas amanhã, tornar a repetir nesse erro, aí já é brincar com Deus, já é escarnecer Deus. E Deus não se deixa escarnecer. Então, o que eu tenho que ter em mente é o seguinte: eu errei hoje, mas eu tenho que ter compreensão, né, de que, por ter errado, eu preciso fazer um conserto com Deus, me arrepender. Por isso é que a cada dia nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Não é porque Jesus nos perdoou, quando ele deu o brado ali na cruz, que nós estamos perdoados de todos os pecados para sempre. Porque todos os pecados que tínhamos foi perdoado, e a palavra de Deus diz que Deus lançou no mar do esquecimento, mas nós continuamos aqui. Somos tentados todos os dias, a todo minuto, a todo segundo, e erramos, pecamos com palavra, com os olhos, com os ouvidos, com o pensamento, com ações praticadas. Então, aí precisa ter o cuidado, o policiamento, porque a misericórdia do Senhor dura eternamente. Mas ninguém escarnece de Deus, ele não se deixa escarnecer. E quando isso se torna algo, né, corriqueiro, né, quando você não consegue se desvencilhar, até porque, deixa eu falar uma coisa que veio à minha mente agora. Nós não conseguimos nos libertar de todas as opressões por nós mesmos. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para vencer. Então, quando você luta contra algo que te perturba, ou seja, como Paulo, é um espinho na carne, aquilo está te perturbando, pense e acredite que você jamais vai se desvencilhar disso sozinho. Você vai precisar da ajuda do Espírito Santo. É por isso que essa interação, essa comunhão, né, diária, dioturna com o Espírito Santo é importante. Porque nós, por nós mesmos, não podemos fazer nada, nós não temos força. Mas o Espírito Santo nos capacita, nos ajuda, nos orienta, nos alerta quando estamos prestes a cair no precipício. Ele está ali, pronto para nos dar, olha, volta para trás, muda de caminho, porque você está indo por um caminho incerto. E quando a gente dá esse espaço ao Espírito Santo, né, não quer dizer que a gente não erre, mas a gente vai errar menos. Então, a misericórdia do Senhor não nos consome, porque nós temos o auxílio do Espírito Santo, que nos orienta a cada dia. Vejamos aqui o ponto 3. As misericórdias de Deus não fazem acepção de pessoas. Todos foram colocados em desobediência perante o Senhor, para que ele use de misericórdia para com todos, sem fazer acepção de pessoas. Deus não faz distinção entre seres humanos, cor, sexo, posição social, idade, país. Assim também estes agora foram desobedientes para também alcançares misericórdia, pela misericórdia, a vós demonstrada, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ele prometeu juízo pela desobediência, mas também restauração pelo arrependimento. Então, através do arrependimento, é que nós alcançamos a misericórdia do Senhor. Pecar e não se arrepender é estar assinando a sentença de morte espiritual, porque Deus jamais vai deixar se escarnecer. Deus conhece mais do que ninguém o nosso ser, o nosso íntimo. Antes que nós formulemos um pensamento, Deus já sabe o que vamos pensar ou o que vamos falar. Amém? Então diz aqui ainda, Deus prometeu nos perdoar e não voltar atrás por causa da sua fidelidade. Um atributo puxa o outro. Os atributos de Deus são atrelados, andam juntos, não tem como separá-los. Toda a humanidade está contemplada com a misericórdia de Deus, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, e carecem do amor e da graça de Deus. Após a queda, a misericórdia alcançou a todos, indistintamente, e isso pressupõe que existe misericórdia por causa do estado decaído do ser humano. Então essa é a prova de que Deus ama o mundo de tal maneira, e por amar, ele não fez nenhum tipo de acepção.
Ele não está preocupado com a cor da sua pele, com a sua raça, com a sua etnia, com o seu poder aquisitivo, se você é rico ou pobre. Deus simplesmente amou. E esse amor é fiel. Agora, compete a nós nos arrependermos a cada dia, confessando a Deus os nossos pecados praticados por pensamento, por palavra, com os olhos, por atos praticados, para que sempre possamos estar no centro da vontade de Deus, mergulhado nessa bondade e misericórdia que são a causa de não sermos destruídos. A misericórdia de Deus é Ele deixando de nos castigar como merecemos por causa dos nossos pecados, dando a oportunidade ao homem para rever seus conceitos da prática de coisas erradas, sendo longânimo diante do nosso arrependimento. Então nós vemos aqui, por exemplo, quando Jeremias estava ali profetizando ao povo de Judá, o pensamento de Jeremias, né, e o desejo de Deus era que o povo caísse em si, se arrependessem e evitasse tudo aquilo que eles enfrentaram. Mas por não se arrepender, Deus permitiu que o inimigo viesse sobre eles e matasse a muitos e levasse os que sobreviveram ao cativeiro. E isso Deus permitiu por conta da desobediência. Portanto, muitas vezes, ao passar por tribulações, passar por um aperto, não é que Deus está nos castigando, mas são as consequências dos nossos atos. Porque Deus é amor, mas Ele permite que colhamos o fruto da semente que plantamos. Se você planta vento, diz um adágio popular, você vai colher tempestade. Então, meu amado, nós precisamos vigiar na terra, porque nós estamos numa escola e toda vez que nós não seguimos a disciplina do Senhor como convém, nós somos punidos, não por Deus, mas pelos atos que praticamos ou deixamos de praticar. Ok? Louvado seja o nome do Senhor. As misericórdias de Deus e a sua fidelidade. Ele prometeu juízo para a desobediência, pela desobediência, mas também restauração pelo arrependimento. Ele usa de misericórdia para com todos e não faz acepção de pessoas. Ele prometeu nos perdoar e não voltar atrás por causa da sua fidelidade, mas espera que nos atenhamos a Ele. Uma coisa interessante é que muitas vezes quando um companheiro nosso, alguém da nossa convivência, até mesmo um parente ou um amigo, ele comete uma falha contra nós e depois de algum tempo, enrusgado um com o outro, aquela pessoa cai em si, vem pedir perdão e a gente perdoa, mas sempre dando aquele alerta, eu vou te perdoar, mas da próxima vez não vai ter perdão não. Você vai ver comigo. E isso não é a prática de Deus. Imagine se Deus agisse dessa forma. Como Pedro perguntou para Jesus uma certa vez, quantas vezes precisava ser perdoado? 70 vezes? E Jesus disse, não só 70, mas 70 vezes 7. Ou seja, isso é figurado. Mas na verdade, o perdão ele tem que ser para sempre. Todas as vezes que alguém errar com você, você precisa perdoar. Lembrando que o amor de Deus é infinito. Deus te perdoa, Ele não lança em rosto, Ele não vai lembrar desse erro que você cometeu jamais, porque a palavra de Deus diz que Deus lança no mar do esquecimento todas as suas falhas. Agora, o que eu preciso, na verdade, o que você precisa é sempre estar vigilante. É como diz o texto, você que se julga estar de pé, cuidado, para que você não caia. Nunca se alegre ou tenha prazer na queda de um irmão, mas sempre tome aquilo como um aviso, porque assim como ele caiu, você também pode cair. Então é por isso que o texto diz, você que se julga estar de pé, vigie para que você não caia. Porque todos nós estamos susceptíveis ao erro, a cair.
Mas quando a gente está abrigado, escondido, né, no esconderijo do Altíssimo, e abrigado na sombra do Onipotente, o erro é bem menor, né? A condição de falhar é bem menor, porque estamos protegidos pelo Senhor. Então diz aqui ainda, se não fosse a misericórdia de Deus sobre a vida humana, ninguém teria esperança numa reconciliação e no perdão. Ninguém se livraria da condenação eterna. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Deus nos dá esperança, concede-nos uma herança e nos guarda por seu poder. A esperança é essa, em que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos, a fim de que possamos ser regenerados para uma viva esperança. Então, tudo que temos, tudo que possuímos, são méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, por mim mesmo, você por você mesmo, jamais teríamos condição de estarmos aqui onde estamos, né? Assentados nas regiões celestiais em Cristo. Se estamos aqui, é porque Jesus propiciou essa salvação através do grande amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus trabalha visando a restauração. A misericórdia de Deus é a compaixão, a bondade. Um dos sinais é o tempo que ele espera para o homem reconhecer que precisa voltar-se ao Criador. Deus é identificado como o Pai das misericórdias. Agora veja o que um pai pode fazer por um filho. E imagine Deus, o Pai eterno. Deus suspende temporariamente a penalidade até que chegue o dia do juízo divino sobre o pecador. Porque haverá um julgamento com justiça. Hoje Deus ordena que o ser humano se arrependa. Então, o que nós podemos tirar de lição prática desse conteúdo aqui que acabamos de ler? Nós podemos tirar a seguinte lição. Deus, na sua infinita misericórdia, ele abarca toda a humanidade, esperando que o homem caia em si, da forma como aconteceu com o filho pródigo, que após ter saído de casa, desperdiçou todos os bens, depois se encontra numa situação terrível, humilhado, no meio de uma pocilga, cuidando de porcos, desejando se alimentar daquele alimento que os porcos comiam, que ali é chamado de alfarrobas ou bolotas. Mas chega um momento em que esse jovem, ele cai em si, ele começa a lembrar da casa do seu pai, aonde ali todos os empregados, todos os servos do seu pai eram tratados com dignidade, tinha fartura de alimento, e ele agora olha para si e diz, eu sou um filho, vivendo nessa condição, está tudo errado, eu errei. Então ali ele cai em si, ele reconhece o seu pecado. E ele toma uma atitude. E é isso que Deus espera de todo ser humano. Uma atitude, um reconhecimento que está fora do plano da salvação. Que está vivendo escravizado pelo pecado, pelo inimigo das nossas almas. Aquele jovem agora, ele se coloca numa posição de atitude e diz, eu vou voltar e vou ter com meu pai. E vou dizer a ele, pai, eu pequei contra ti e contra o céu. O meu pecado foi tão grave que não há perdão para mim. Mas eu quero te suplicar, deixe-me ficar como um dos teus servos. Eu terei o maior prazer em poder trabalhar para o Senhor como um servo teu. Porque trabalhando como servo teu, eu vou ser igualado com os demais, e eu não vou passar pela humilhação e pelas privações que eu estou passando. E quando ele projeta tudo isso para contar ao seu pai, e volta, o seu pai estava esperando. E o interessante, meu amado, é que nessa parábola de Lucas, capítulo 15, o pai nunca perdeu a esperança de ter o seu filho de volta, pois diz o texto que todos os dias ele se punha à porta e olhava para o caminho. Até que um dia, quando ele faz isso, ele percebe que lá ao longe
está vindo uma pessoa moribunda, cambaleante, e ele não tem dúvida, é o seu filho, e ele corre ao seu encontro. E quando os dois se encontram, o pai não vai questionar o filho. Está vendo, seu ingrato? Você deveria ter evitado isso, eu te avisei. Não. O pai simplesmente o abraça e beija. E aquele filho, reconhecendo o tamanho da sua falha, tudo aquilo que ele planejou dizer, ele diz ao seu pai. Mas é como se seu pai não desse nem ouvido para aquelas palavras. Porque o pai jamais ia colocar o seu filho como um servo. Mas imediatamente chama os seus servos e diz: corre lá, pega a sandália para o meu filho, pega a veste nova, traz o anel. E você corre, pega aquele bezerro cevado, aquele novilho cevado, mata. E você já corre, já avisa toda a vizinhança que nós vamos fazer uma festa para nos alegrar, porque este meu filho estava morto, mas reviveu. Olha que coisa maravilhosa. Então, de acordo com o comentarista, meu amado, é isso que Deus espera. O nosso Pai Celestial espera que nós reconheçamos o nosso estado de miserabilidade, que nós venhamos nos converter, aceitar o sacrifício de Cristo e abraçar esta salvação que custou um preço muito alto. E agora, procurar estar na presença do Senhor, nos santificando, ou seja, separando-nos a cada dia desse mundo de pecado, de miséria, e procurando viver para Deus, como diz Paulo: já estou crucificado com Cristo, eu já não vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo para agradar aquele que me amou e que me chamou. Glória a Deus. Portanto, meu prezado irmão e amigo, essa é o comentário, o subsídio que eu teria para você neste dia, esperando que Deus te dê graça, que Deus te ajude, que você tenha compreendido o valor do amor, da misericórdia, da justiça e da fidelidade de Deus para conosco, que nós possamos estar inseridos nesse contexto e que possamos a cada dia crescer no conhecimento de Deus e da sua palavra. Que Deus em Cristo te abençoe e, permitindo Deus, estaremos de volta numa outra oportunidade.